precisarem de algum suporte também, para entrar em contato com outras equipes editoriais de outros periódicos, também fiquem à vontade que eu posso fazer essa ponte. Vamos falar agora um pouquinho sobre o ecossistema, né, de publicação científica, né, como que funciona. Então, esse é um ciclo, né? Então, começando ali no topo, qual é a parte da Elsevier, né, nesse ciclo de publicações. Então, a nossa parte é solicitar e gerenciar os envios dos manuscritos, né? Então, atualmente, nós temos mais de 3.000 periódicos científicos de todas as áreas do conhecimento, e a partir esses mais de 3.000 periódicos, só o ano passado receberam 4,2 milhões de submissões. Então, dessas submissões, o ano passado nós publicamos quase 800 mil artigos, e nós contamos com o apoio de mais de 37 mil editores no mundo todo, né, espalhados pelo mundo todo. Inclusive, nós temos vários editores brasileiros, vários da Unicamp, né, que também nos auxiliam, né, nos nossos periódicos. Nós também contamos com o apoio de aproximadamente 105 mil membros do Conselho Editorial, né, que é o Editorial Board, e nós também contamos com o apoio de mais de quase 2 milhões de revisores, né, atuantes, que ajudam a fazer essa parte do peer review, né, de fazer a validação do conteúdo. A, Além dessa parte da do gerenciamento, né, da revisão por pares, nós também fazemos a parte de edição e preparação, né, do material. Então, após o artigo ser aceito, né, pela equipe editorial, ele vai para a nossa equipe de produção, que vai dar aquela cara final do artigo, né, que a gente está acostumado, né, que vai tirar o artigo do Word, né, e passar para aquela forma diagramada, com os conteúdos bem distribuídos, né, e também com enriquecimento, né, com qualquer outra função a mais que possa ter no artigo. A gente trabalha toda nessa parte de produção, que também faz correção do texto, né, e padronização. Depois disso, né, com o artigo já pronto, ele vai ser publicado, né, e para vocês terem uma ideia, a gente tem na nossa plataforma, ao Science Direct, né, que vocês também têm acesso. Por ano, a gente tem por volta de quase 3 bilhões de artigos consumidos, né, sendo consumidos ao longo do ano. Então, é um volume muito grande. E a parte final do processo, né, que é muito importante, é a questão do arquivamento de todo esse conteúdo. Então, nós temos conteúdos que foram publicados muitos anos atrás, temos conteúdo atual também, e todo esse conteúdo ele fica disponível perpetuamente. Então, nós nos comprometemos de manter esse conteúdo disponível, né, para o uso dos pesquisadores perpetuamente. Então, isso é uma outra grande responsabilidade de uma editora como a Elsevier, né? Para vocês terem uma ideia, atualmente a gente tem mais de 25 milhões de artigos que estão lá arquivados e disponíveis para uso pelos pesquisadores. Dando um pouquinho mais de detalhes, né, de como é esse mercado, né, que a gente atende, da Elsevier, nos últimos, de 2016 até o ano passado, nós tivemos um aumento de 12% no número de submissões, né? Como eu falei, o ano passado nós tivemos 4,2 milhões de manuscritos submetidos para os nossos journals, né? E se você ter uma ideia, em 2016 nós recebemos no ano de 2016 todo 1,3 milhões. Então você vê que é um aumento contínuo, né, de interesse dos pesquisadores do mundo todo de publicar e de ser reconhecido, né, e de ter o seu trabalho disponibilizado para o maior número de pessoas. Em termos de artigos publicados, né, nós também vemos um aumento, né, de 2015 a 2025, houve um aumento de 7% no número de artigos publicados, chegando o ano passado, como eu disse, muito perto de 800 mil artigos publicados. Então, isso vocês podem imaginar, né, que é um trabalho muito complexo, que envolve muitas pessoas,
tanto equipes internas, né, da Elsevier, como editores externos, para garantir que desses 800 mil artigos publicados, eles tenham passado por todos os processos, pelo peer review, e que a gente possa garantir que o conteúdo de qualidade seja disponibilizado para os nossos leitores. Além da parte da publicação em si, a Elsevier também atua em outras áreas de suporte, né, da pesquisa. Então, por exemplo, nós temos a Elsevier Foundation, que é uma fundação da Elsevier, que ajuda no financiamento de algumas pesquisas, premia alguns pesquisadores, com foco principal no sul global, né, nos países em desenvolvimento. É um jeito da gente também ajudar e prestar o suporte para os pesquisadores. Nós também fazemos parte do Research for Life. Na verdade, a Elsevier é uma das editoras fundadoras, né, dessa iniciativa, que é para garantir acesso gratuito ou de baixo custo para comunidades científicas também de países do sul global e com países em desenvolvimento. E também nós disponibilizamos periodicamente centro de recursos, né, que são uma curadoria de artigos e capítulos sobre um determinado tema que está relacionado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, periodicamente, a gente faz essa curadoria de conteúdo e disponibiliza de forma gratuita para todos, né, para apoiar o desenvolvimento de pesquisas ou em situações mais urgentes, né? Por exemplo, recentemente a gente fez um sobre o Ebola, né, porque estava tendo esse ressurgimento, né, do vírus. Então nós fizemos também uma curadoria de conteúdo, um conteúdo relevante, né, para as comunidades científicas e disponibilizamos de forma gratuita para todos os leitores. A IOCD também é uma empresa de análise de dados, né? Então nós temos todo um aparato para nos auxiliar nas tomadas de decisões. E uma das coisas que a gente tem muito, né? Por exemplo, a Thais mencionou, né? O Saival, que é uma plataforma que consegue trazer algumas métricas, né? Tanto de instituições, de países, mas de autores também, né? E a gente consegue fazer um detalhamento bem específico, né, dependendo da necessidade da instituição. Então, por exemplo, a nossa equipe sempre está em contato com as bibliotecas, né, da Unicamp, e se houver necessidade ou interesse de alguma análise específica, né, sobre a Unicamp ou sobre o Brasil, sobre as áreas, né, que estão crescendo, a gente consegue fazer também e disponibilizar para as instituições, né? Aqui é só uma amostra um pouquinho assim, bem por cima do que a gente consegue ver da Unicamp, né? A Unicamp, esses dados são de 2021 a 2025. Então, nesse período, a Unicamp foi a terceira instituição brasileira que mais publicou artigos, e isso não são só os periódicos da Elsevier, são todos os periódicos, né, que estão indexados no Scopus. Então, foi a terceira que mais contribuiu com publicações de artigos nesse período, contando com um pouco mais de 20 mil autores que publicaram esses artigos, e foram publicados mais de 30 mil artigos também de pesquisadores da Unicamp, e que isso tudo gerou esse Field Rate Citation Factor de 1,04. Para quem não é familiarizado, né, com essa métrica, o Field Rate Citation Impact é uma métrica que compara o impacto dos artigos, nesse caso, artigos produzidos por pesquisadores da Unicamp, com o resto do mundo nas respectivas áreas. E tudo que é acima de 1 mostra que aquele conteúdo ele é mais relevante, né, do que a média do mundo todo. Então, o que mostra aqui é que o conteúdo produzido pela Unicamp, em média, ele tem uma qualidade, um impacto maior do que se comparado com as outras instituições do mundo todo nas diversas áreas que a Unicamp produz ciência. E aqui também nesse gráfico a gente consegue ver um pouco da distribuição, né, das áreas da Unicamp,
que mais publicaram, né, nesse período de 21 a 25. Então a gente vê que tem bastante destaque a área de medicina, mas também tem muitas outras, né, ciência da computação, bioquímica, agricultura, né? Então são todas áreas que engenharia também, né, que contribuem com o número de publicações da Unicamp. E o que mostra também, né, que as áreas, né, a multidisciplinaridade que tem na Unicamp, né, e as diferentes áreas que estão produzindo conteúdo de qualidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa parte mesmo de integridade, né, na pesquisa e ética na publicação, que é uma área que é muito relevante, né, para todos que estão envolvidos. Uma coisa que é muito importante, né, quando a gente pensa em ética na pesquisa e na publicação, é você ter preceitos éticos muito sólidos, né, em todo o processo da pesquisa e na parte da publicação, também contribui para uma confiança na pesquisa e na ciência, né? Nós sabemos que atualmente há setores da sociedade que muitas vezes não apoia a ciência ou tem algumas ideias um pouco diferenciadas, né, em relação a isso. Então, quanto mais a gente aderir à ética, à integridade nas pesquisas, nas publicações, isso contribui também para melhorar essa imagem pública que a ciência como um todo tem, né, e que é tão relevante e é importante que as pessoas entendam a importância disso, né, na vida delas. Então, tendo isso, né, garantindo que todos os envolvidos nesse processo de desenvolvimento da ciência e publicações científicas, que todos tenham consciência da importância, né, de manter preceitos éticos para garantir que esse conteúdo seja de qualidade. Isso também contribui para a própria integridade, né, da ciência, e evita, né, você tendo esses preceitos éticos, evita que você tenha problemas de má conduta, de diferentes formas, que eu também vou abordar um pouco mais para frente, plagiarismo, falsificação de resultados. Tudo isso põe em xeque, né, a integridade da ciência. Então, é muito importante que todo mundo tenha isso muito claro, né, quando está desenvolvendo a ciência, quando está desenvolvendo os artigos, que nós temos todos que aderir a esses preceitos éticos. E dentro disso tudo, qual a responsabilidade do autor? O autor, ele é a responsabilidade, né, o que se espera do autor de um artigo científico é que ele relate o que foi encontrado, né, na pesquisa de uma forma honesta e precisa, né? Então, não aumentando ou alterando resultados, tem que sempre trazer de uma forma transparente e honesta o que foi encontrado, né? Os resultados da pesquisa, e nada mais além disso. E, claro, também a responsabilidade do autor confirma, ler, né, os guias de autor de cada uma das revistas, porque cada periódico científico tem o seu próprio guia do autor, e muitas revistas eles exigem alguns preenchimentos de formulários, por exemplo, quando está relacionado com pesquisa com humanos. Então, é muito importante que vocês chequem o guia dos autores de toda a revista que vocês querem submeter, para garantir que a pesquisa de vocês está aderindo aos preceitos éticos daquela revista em questão. É, Aqui eu estou apresentando alguns dos riscos éticos, né, que a gente encontra com mais frequência atualmente, né? Então, acho que um que é bem clássico é a questão do plágio, né? É sempre importante frisar a todo momento que qualquer conteúdo que seja utilizado, que já foi publicado, foi feito por outra pessoa, se você vai utilizar um conteúdo de um terceiro, você tem que dar o crédito devido àquela pessoa, àquela pesquisa. Então, o importante é sempre ter em mente que é esperado que o artigo traga uma originalidade, né, que tenha conteúdo original, e que as citações, as referências sejam só um suporte para levar, para contribuir para aquilo que você está dizendo, né? Então, focar sempre no material original e usar as citações de forma breve, que não sejam um
uma porcentagem muito grande, né, do artigo só de citações, né, usa as citações com parcimônia e sempre dê o devido crédito, porque é muito problemático quando se descobre que tem algum texto que foi copiado de alguma outra parte, não foi dado o devido crédito. Muitas vezes isso leva o artigo a ser rejeitado, né, e não ser publicado. E outras vezes, se o artigo já foi publicado e isso é descoberto depois, eles são retratados, né, eles recebem aquele retracted, e isso gera vários problemas para os autores. Então, tenha sempre isso em mente, a questão de conteúdo original e citações, quando for o caso. Fabricação e falsificação de dados, né, como eu disse, é importante que vocês se atenham aos resultados da pesquisa, né, para construir o artigo. Não tente usar qualquer alteração, arredondamento que seja para melhorar o resultado, né? Então, sempre tentar usar exatamente os resultados do que foi encontrado durante a pesquisa, né? Isso é muito importante. Submissão duplicada. Isso é uma questão que é bem complexa, né? Porque qual que é o problema de você submeter o mesmo artigo para duas revistas, por exemplo, ao mesmo tempo? O problema é que, se caso você se o seu artigo for aceito nas duas revistas, e vai ter esse artigo publicado em duas revistas diferentes, isso pode dar a entender que você está tentando manipular o seu número de publicações, né? Inflar o seu número de publicações mesmo, né? Isso é um problema. Há muitos pesquisadores que tentam usar esse tipo de artimanha para inflar o número de pesquisas que eles têm, né, a quantidade de pesquisa, e isso é um problema. Então, por isso, é um acordo entre as editoras de não aceitar submissão duplicada, né? Então, a recomendação é sempre assim: vocês vão submeter para uma revista, submeta para uma revista e espere o resultado, né? Se ele vai ser aceito ou não. Se caso o artigo não for aceito, aí sim vocês partem para uma segunda opção, mas nunca ao mesmo tempo para não gerar. E hoje nós já temos ferramentas que conseguem identificar se o artigo foi submetido para mais de uma revista, não só da Elsevier, como de outras editoras, né? Nós temos um acordo, né, e já desenvolvemos em parceria com outras editoras esse tipo de ferramenta que já consegue identificar se o artigo foi submetido para mais de uma revista ao mesmo tempo, para evitar justamente isso, né, duplicação de um conteúdo. E a questão de conflitos de interesse, né, que é algo muito importante, que sempre tem que ser deixado claro logo no início, né, na parte da cover letter, né, que é aquela apresentação que você envia junto com o seu artigo. Lá você deve deixar bem claro se há algum conflito de interesse, né, se há, por exemplo, se houve é, o financiamento através de alguma empresa, por exemplo, e isso deve ser dito logo de cara, né? Deixar isso claro. Se há, por exemplo, algum conflito, um dos autores é editor daquela revista também, então isso tem que ser já colocado na cover letter, porque aí a gente já consegue, por exemplo, se for num caso de um editor, ele está submetendo como autor, esse editor ele é bloqueado no sistema, né? Então ele não pode ver o andamento daquele artigo, né? Ele não vai ser o responsável para enviar para peer review e fazer o aceite do artigo, né? Então nós temos mecanismos para prevenir isso. Por isso é importante que qualquer conflito de interesse seja divulgado de antemão. Aqui são algumas das melhores práticas, né, que a gente vê e que a gente compartilha, né, com os autores sobre a publicação, né, a responsabilidade de cada um, né, na publicação. Então, assim, é muito importante seguir os critérios de autoria, né? Quem é o autor? Eu tenho um slide mais à frente que eu vou explicar melhor disso, né? Mas é importante que só sejam listados como autores as pessoas que realmente trabalharam naquela pesquisa e trabalharam na elaboração do artigo, né? Isso é muito importante, isso pode gerar muitos problemas depois, questionamentos, mesmo depois da publicação, né? Então, é muito importante que isso seja
discutido previamente e que só os autores que realmente tiveram contribuição significativa sejam listados como tal. A questão da transparência, né? Sempre se há algum conflito de interesses, isso tem que ser declarado e também relatar, né, os métodos, como foi feito, tudo, né, da pesquisa de uma forma honesta, para garantir que isso seja reproduzível, né, se for o caso. Muito importante seguir as políticas de cada periódico, né? Por isso eu reafirmo a importância de checar o guia dos autores, né, de cada revista que você vai submeter o seu artigo, para garantir que você está informando, está submetendo o conteúdo no formato que é esperado, né, pela revista e os tipos de artigos que a revista recebe. Então, sempre siga com muito critério o guia dos autores. Isso é a principal recomendação que a gente sempre tem. E o uso da inteligência artificial de forma responsável, né? Eu vou ter ainda uma parte aqui do webinar só para falar sobre isso, né? Mas já vou adiantar isso, né? Se utilizar nos casos em que é admissível o uso da inteligência artificial, é importante declarar isso, né? Deixar na cover letter também já a informação de qual foi a ferramenta utilizada, o modelo, né? E como ela foi utilizada. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente também sobre isso, mas é importante deixar isso sempre claro. Então, falando agora especificamente do autor, né? Quem é o autor? Quem deve ser listado como autor no artigo, né? O autor é alguém que contribuiu substancialmente na pesquisa em si, né, no estudo, ou a obtenção de dados, análise de dados, ou a interpretação desses dados, né? Então, é alguém que participa também da redação do artigo, que contribuiu com esse resultado final, e todos os autores, isso é muito importante, todos os autores que são listados, eles são responsáveis pelo aquele conteúdo. Então, mesmo que às vezes acontece de haver um questionamento sobre a metodologia, por exemplo, todos os autores, independente se eles participaram exclusivamente naquela escrita da metodologia, né, na descrição da metodologia, independente se eles participaram ou não, eles são responsáveis por aquilo. Então, por isso que é importante de ser atribuída a autoria apenas às pessoas que realmente conhecem aquele conteúdo, porque se eventualmente tiver alguma discussão ou algum questionamento, todos os autores vão ser convidados a prestar esclarecimentos, apresentar resultados da pesquisa mesmo, às vezes até a informação mesmo de forma a informação não processada, né, aos originais, muitas vezes acontece, né, quando tem algum questionamento ético. Então, os autores têm que saber que eles são responsabilizados por tudo que está naquele artigo. E é isso, tem que aprovar a versão final, né? Às vezes acontece de a gente receber mensagens de autores falando, eu participei, mas não, os outros autores não deixaram eu ler a versão final, então eu não concordo com a versão final. A partir do momento que você submete o artigo e os autores estão lá, eles estão assumindo que eles viram a versão final, eles aprovaram a versão final. Então é importante que isso seja discutido previamente. Outras pessoas que contribuíram de alguma forma, por exemplo, um técnico do laboratório que foi fundamental, alguém que trouxe alguma contribuição, mas que realmente não foi algo que participou ativamente daquela pesquisa e da feitura do artigo, eles não devem ser listados como autores, eles devem aparecer nos agradecimentos, né? Existe essa parte do artigo de agradecimento justamente para você comentar sobre essas pessoas, né? Apresentar essas pessoas. Elas não são autores, elas são pessoas que contribuíram de alguma forma com o artigo. Então, como eu falei, né, é importante que todos os autores estejam de acordo com a versão final e que todos confirmem que eles participaram e que são autores, né? Então, é muito importante que quando o artigo seja submetido, todas as questões de autoria já sejam resolvidas. Por quê? Existe, por exemplo, uma questão atualmente que são os paper mills, que são empresas que fabricam conteúdos, né? E o que eles faziam antigamente? Eles tentavam
Eles fabricavam esse conteúdo, tentavam publicar em alguma revista, e se a revista, por exemplo, aceitava, a partir do momento que era aceito, eles vendiam autoria para aquele artigo. Então, eles fazem anúncios nas redes sociais falando: olha, se você pagar tanto, você vai virar autor de um artigo de uma revista tal. Hoje, como já há um conhecimento sobre esse tipo de má conduta, já temos muitas ferramentas para prevenir isso. E uma das coisas é que qualquer alteração na autoria, ela, durante o processo, né, depois que você já submeteu o artigo, ela passa por um processo todo de confirmação daquilo. Então, vocês não podem simplesmente mudar a autoria durante o processo. Se tiver essa mudança, existe um formulário que vocês têm que preencher, dando todos os dados, por que que aquele autor não estava na versão inicial que foi enviada, por que que ele está sendo acrescentado agora, qual a importância do trabalho que esse autor teve no artigo, porque isso tudo vai ser analisado pelos editores-chefes, né, de cada revista, se vai ser aceito ou não. Se houver uma suspeita, por exemplo, de que há uma manipulação, estão tentando colocar outros autores porque para garantir agora que o artigo foi aceito, isso é um dos casos, por exemplo, que o artigo pode ser rejeitado no meio do processo de avaliação. Então, é muito importante, antes de submeter o artigo, todos os autores têm que estar de acordo de que eles são autores, de que eles participaram daquilo e eles aprovam a versão final. Porque qualquer contestação depois ou pedido para alteração da lista dos autores vai gerar uma investigação e é necessário que vocês apresentem muitas provas e muitas informações para isso ser aceito. Então, evite esse processo e já entrem no acordo antes da submissão do artigo. Agora falando um pouquinho da inteligência artificial, né, que eu acho que é uma questão que todo mundo está muito curioso e quer saber mais, e a gente recebe muitos questionamentos do que pode ser feito, do que não pode com o uso de inteligência artificial. Então eu vou apresentar algumas informações a respeito, né? Primeiro eu queria falar um pouquinho desse relatório, né, dessa pesquisa, na verdade, que o Elsevier fez, que é o Researcher of the Future, que, por exemplo, o ano passado nós entramos em contato com 3.200 pesquisadores do mundo todo, né, de 113 países, passando um questionário para entender um pouco como os pesquisadores trabalham e como eles estão usando a inteligência artificial, né, tanto na pesquisa como no desenvolvimento dos artigos. Um dado interessante é que assim, a gente tinha feito essa mesma pesquisa em 2024 e naquele momento 37% dos pesquisadores, né, que responderam diziam que já utilizavam inteligência artificial. O ano passado, isso já saltou para 58%. Então, em um ano, nós tivemos um aumento de 21 pontos percentuais, né, no número de pesquisadores que aderiram ao uso da inteligência artificial. Vocês vão receber, né, os slides depois, tem um link aqui, se vocês quiserem ler mais detalhes, né, esse relatório é bem interessante, traz muitas informações, mas basicamente é isso, né, o que a gente tentou entender como os pesquisadores já estão utilizando a inteligência artificial. E também a gente perguntou, né, como eles usam, né, se você está usando, para qual finalidade, né? Então a gente vê que alguns usam para encontrar e resumir na literatura, né? Outros para fazer revisões de literatura, né? Para entender um pouquinho o que já tem ali publicado naquele tema específico. Também usam a inteligência artificial para analisar, né, os dados de pesquisa, às vezes base de dados, né, usar a inteligência artificial para agilizar esse processo. Outros usam para elaborar propostas de financiamento, né, e uma parte já utiliza para redigir os artigos e os relatórios de pesquisa. É, o que a gente viu que é muito interessante, que apesar de já ter uma boa adesão, né, dos pesquisadores, existe ainda muitas dúvidas e muito receio, né, dos pesquisadores em relação à utilização da inteligência artificial. Então, por exemplo, a gente vê que 86% deles acreditam que as ferramentas de inteligência artificial podem causar erros críticos ou contratempos durante
o desenvolvimento da pesquisa e a- o desenvolvimento dos artigos em si, né? E só 22% dos pesquisadores, né, que responderam confiam nas ferramentas de inteligência artificial. Então, o que é interessante, né, que só 22% confiam, porém 58% já utilizam as ferramentas, né? Então, por isso que para a gente é importante ter essa oportunidade de conversar com vocês, apresentar um pouco, porque a gente consegue ver que os pesquisadores já utilizam, né, porque realmente são ferramentas que podem beneficiar, né, o trabalho, mas há muitas dúvidas, né, há muito receio. Então, o nosso papel também é tentar trazer alguns esclarecimentos, né, sobre o uso dessas ferramentas. Uma coisa que eu queria frisar aqui é o uso dessas ferramentas que são mais comuns, né, de inteligência artificial, que são disponíveis, que são gratuitas. Por que que elas não são uma boa opção no caso de pesquisa científica? O primeiro ponto é que falta transparência, né? Essas ferramentas, a gente tudo que você submeter para ela, a gente não sabe exatamente como eles usam essa informação, né? O que a gente sabe é que, em geral, essas ferramentas que estão disponíveis para todo mundo, eles usam qualquer conteúdo que for submetido para elas para treinar a própria ferramenta. Isso pode gerar problemas de várias formas, né? De conteúdo seu sensível que você submeter para uma ferramenta dessa pode ser utilizado para dar resposta para uma outra pessoa. Então, no caso da pesquisa científica, é muito delicado utilizar esse tipo de ferramenta de uma forma indiscriminada, porque você pode estar dando o seu conteúdo para uma grande big tech e eles vão utilizar da forma que eles quiserem. Outra coisa que é muito complicado com essas ferramentas é que elas não têm precisão, né? Elas não são desenvolvidas para pesquisa científica. Então, o que acontece, e a gente tem percebido muito, é, por exemplo, chegar ao artigo e as referências bibliográficas, muitas vezes elas não existem ou elas não são relacionadas com o conteúdo do artigo. Isso, em geral, é por causa ocorre por causa das alucinações, né, da inteligência artificial. Então, ela cria referências perfeitamente, né, elas parecem que existem, que são reais, mas de fato, quando você vai checar, elas não existem. E atualmente nós já temos ferramentas que automaticamente já checam isso, né, apresentam os resultados dos editores, então eles conseguem ver se foi utilizado dessa forma, se aquelas referências realmente fazem sentido ou não. Então tem que tomar muito cuidado com o uso disso nesses casos. Muitas vezes também essas ferramentas elas não conseguem discernir o que é um conteúdo científico do que é um conteúdo geral. Então, muitas vezes ela pode trazer respostas baseado num artigo de jornal, um artigo da imprensa, às vezes, muitas vezes até uma fake news, ou mesmo ela traz um artigo para você se basear, né, na sua pesquisa, um artigo que já foi retratado, um artigo que já foi identificado que teve algum problema nele e ele não está mais disponível como de forma integral, né, porque ele já foi retratado. Essas ferramentas elas não conseguem discernir esse tipo de coisa, né, porque é algo muito específico da área de pesquisa. Então tem que tomar muito cuidado porque elas vão apresentar informações que não são relevantes para a área científica. Outra coisa que é muito importante de ressaltar é que essas ferramentas, né, elas são feitas para dar uma resposta. Em geral, elas são feitas já tentando prever que você quer receber, né? Então, quando você entra numa dessas ferramentas, as respostas tendem a ser mais otimistas do que a realidade. E isso na área de pesquisa científica é muito problemático, né? Porque você quer a ideia é que essas ferramentas elas pudessem ajudar a refletir sobre outras coisas, né? Acrescentar informações importantes que talvez você não tinha visto no primeiro momento. Só que essas ferramentas específicas, essas que são abertas de uso geral, elas em geral elas são feitas para dar uma resposta com aparência de autoridade, né? Como se ela soubesse tudo ali. E é isso. E você muitas vezes
ela só reafirma o que ela acha que você está querendo falar. Então, para pesquisa científica, isso é um problema, né? A gente, na verdade, gostaria de ter o contraditório, de ter ser questionado, né? E não simplesmente receber aquele conteúdo pronto e feito direto, como se fosse uma resposta automática, porque a gente sabe que, na verdade, na ciência dificilmente você tem uma resposta definitiva, né? E essas ferramentas elas apresentam respostas definitivas. Isso é um problema muito grande. E a questão da privacidade, né, e segurança, como eu falei, né, a gente não sabe como eles usam as informações. Então, se você submeteu o seu artigo, às vezes, eu quero só usar a ferramenta para corrigir alguma coisa, ali melhorar a linguagem e tal. Mas se você submeter, por exemplo, partes que são sensíveis, né, achados da sua pesquisa, coisas que são inéditas, numa ferramenta como essa, eles podem usar esse dado antes mesmo de ser publicado. Então, você está trabalhando no seu artigo, você submete para você sobe, né, o artigo numa ferramenta dessa, eles vão extrair aquela informação e vão utilizar para fazer outras respostas. Então, isso é muito problema, isso viola privacidade, direitos de autor, é muito complicado. Então, por isso que é muito importante, se for utilizar essas ferramentas abertas, utilizar com muita cautela, muita parcimônia, porque e evitar ao máximo subir qualquer coisa que seja muito sensível ou muito específico da sua pesquisa, porque você pode perder o controle de como isso vai ser utilizado. A gente, assim, para os autores, né, quais são as recomendações que a gente tem especificamente para os autores, né? É, o que a gente recomenda é que a inteligência artificial ela seja utilizada como uma ferramenta de apoio, né? Ela não é um coautor, ela não tem que gerar conteúdo para você. Ela é uma ferramenta, assim como o Word é uma ferramenta para você escrever o artigo. A inteligência artificial ela deve ser utilizada como uma ferramenta, mais uma ferramenta que pode te auxiliar em algumas específicas tarefas. O autor ele se mantém responsável por tudo que está no artigo. Então, se surgir algum problema durante o peer review ou mesmo depois que o artigo for publicado, alguém contestar alguma coisa, não existe essa possibilidade de você falar assim, não, mas eu não sou responsável por isso porque a inteligência artificial que deu essa resposta, é ela que criou esse texto. Isso não é possível. Assim. A inteligência artificial não é um ente passivo de ser autor. Então, os autores que vão ser responsabilizados. Por isso que se utilizar qualquer uma das ferramentas, sempre tem que ter supervisão humana, vocês têm que reler tudo, porque tudo que vai entrar ali no artigo é de responsabilidade do autor. E a questão da transparência, né? Isso não é só uma coisa da Elsevier, todas as grandes editoras, elas solicitam que qualquer utilização da inteligência artificial seja declarada, né? No início, como eu falei, na cover letter, né? Vocês devem apresentar qual a ferramenta que foi utilizada, o modelo e como foi utilizado. Eu sei que alguns autores eles ficam com receio, né, falando, talvez se eu colocar essa informação, o meu artigo vai ser visto de forma diferente, né, pelos editores. Mas na verdade é o contrário. O que acontece é que os editores eles recebem muitos artigos diariamente, eles estão sempre lendo e eles já têm o olho treinado também para ver partes, às vezes, que está um pouquinho diferente no estilo ali do autor. Eles conseguem identificar algumas coisas, né, que a inteligência artificial pode tentar fazer. Se eles têm alguma dúvida, e na cover letter, por exemplo, o autor não falou nada sobre inteligência artificial, não declarou o uso de qualquer ferramenta, isso pode gerar uma desconfiança para os editores. E aí eles vão passar a tentar achar mais e mais coisas ali naquele artigo que possam identificar que seja uma inteligência artificial. Ao passo que, se você já colocou essa informação de forma transparente, no começo ali já falou, olha, eu utilizei para fazer análise de dados disso, eu utilizei essa ferramenta, esse foi assim que ela me auxiliou, quando tem isso, os editores ficam muito mais tranquilos e passam a focar exatamente no mérito científico e não nessa coisa de investigação para ver, será que isso é inteligência artificial ou não, sabe? Então, sempre
apresente, declare o uso de inteligência artificial de forma transparente logo no início. Agora, também o que a gente recomenda para os editores e os revisores, né? A gente tem um compromisso muito grande com o conteúdo que os autores submetem para a gente. Então, a gente não quer que tenha nenhum risco de quebra de direitos autorais ou de vazamento de informações. Então, por isso, a gente não permite que os editores utilizem ferramentas abertas de inteligência artificial, justamente por aquela questão de você subir o artigo lá e você não tem mais o controle daquele conteúdo. Então, tanto os editores como revisores, eles não é permitido que eles utilizem esse tipo de ferramenta para auxiliar ali no peer review. Também o que é muito importante para a gente é que o peer review seja feito por pesquisadores, por experts, né, daquele assunto, que vão trazer comentários e fazer ponderações ali para o autor. A gente não quer que isso seja feito por uma máquina, por inteligência artificial, porque ela não tem o mesmo conteúdo e a mesma experiência, né, de vida que os pesquisadores têm quando eles fazem a revisão dos conteúdos. Então, também a gente não permite que seja utilizado nenhuma forma para fazer alguma análise daquele conteúdo, para tentar usar aquilo para uma tomada de decisão. Isso não é permitido. E a questão mesmo do direito de autor, né? Como eu falei, é muito importante que a gente proteja esse conteúdo que foi confiado, né, para a gente. Então, a gente também não permite que eles utilizem ferramentas justamente por isso, para evitar que tenha qualquer problema com vazamento de dados ou com alguma informação sensível, né, da pesquisa seja tornada pública ou seja utilizada por uma companhia qualquer, né, e vai gerar lucro a partir daquele seu conteúdo. Uma questão que é muito perguntada, né, é a questão de a utilização de inteligência artificial para figuras, imagens e ilustrações, né? A recomendação geral é que, assim, imagens, figuras, qualquer coisa que você for utilizar no seu artigo, ele não pode ser gerado por inteligência artificial. Então, todas as imagens que estão lá, fotografias, lâmina de laboratório, isso tudo tem que vir exclusivamente do original, do material físico que você utilizou. Não é aconselhável a utilização de inteligência artificial para melhorar a imagem, às vezes apagar uma partezinha ali de uma lâmina de laboratório para ficar mais evidente a parte que você quer mostrar. Isso não pode. E nós temos, nós, a Elsevier e outras editoras, têm ferramentas que conseguem identificar se houve manipulação na imagem. Então, isso não use, não faça esse tipo de coisa, porque pode ser detectado e isso pode gerar problemas futuros. Há algumas exceções, né, que elas são bem limitadas. Por exemplo, se você utilizar inteligência artificial para sintetizar num organograma. Então, você tem uma informação ali super densa, você quer fazer um organograma, um workflow, alguma forma visual para explicar aquele conteúdo. Agora já é permitido o uso de inteligência artificial para fazer esse tipo de síntese, né, visual, contanto que na figura mesmo, na legenda, você já coloca a informação de que aquele organograma, para a feitura daquele organograma, foi utilizado inteligência artificial, tal ferramenta e tal. Porque, como eu falei, os editores já estão bem treinados, né? E eles, só de ver ali um organograma, já tem uma cara assim, de inteligência artificial, né? Eles já sabem mais ou menos como é o resultado disso. Então, é importante que, se isso já está declarado, eles ficam tranquilos. Ah, não, tudo bem, o autor está sendo transparente, já explicou disso, não tem problema nenhum. Se não coloca, eles podem desconfiar e isso gera ofensas, né, deles tentarem ficar encontrando pelo em ovo ali para justificar uma rejeição, por exemplo, por inteligência artificial. Então, sempre declare, é só permitido nesses casos mesmo, de organograma, fluxograma, coisas que são para sintetizar de uma forma visual o conteúdo. Uma coisa que é importante, né, agora tem aqueles graphic abstracts, né, que são os resumos, né, de forma visual. Não é permitido também o uso de inteligência
de inteligência artificial para gerar aquele graphic abstract também. Isso vocês podem conferir nas revistas que têm essa possibilidade, né, de envio. Elas sempre deixam bem claras que não pode usar inteligência artificial na feitura desses graphic abstracts. Então, é importante que os autores mesmo façam aquilo, porque é parte do conteúdo, né? Parte da discussão ali. Como eu disse, né, ilustrações também não é possível usar a inteligência artificial para criar uma ilustração, né? A única exceção que a gente tem hoje é a ilustração que são feitas para capa, né, da edição, da capa daquele volume da revista. Muitas vezes os editores entram em contato com o autor e pedem se eles podem utilizar uma imagem, né, do artigo para ser a capa da edição. Nesse caso, se quiser, eu vou fazer uma alteração ali para ficar mais bonito e tal, isso é permitido porque não é considerado uma imagem científica, né, por si. Ela é uma imagem mais ilustrativa de um conteúdo que vai estar naquela edição. Então, nesse caso, é permitido. Mas, em geral, o recado é não utilizem inteligência artificial para gerar, criar imagens, porque não é permitido atualmente. Um resumo, né, geral aí das recomendações, sempre fazer o uso responsável da inteligência artificial, né, utilizá-la como uma ferramenta e não como um coautor, e sempre o autor é responsável por qualquer conteúdo que esteja naquele artigo. Sempre a nossa também, a gente sempre tem essa preocupação da proteção dos direitos dos autores, né? Por isso que a gente não permite que editores e revisores utilizem também essas ferramentas, né? Pelo possibilidade de ter um vazamento, né, das informações. Nós também sabemos que a tecnologia tem mudado muito rapidamente, né? Então a gente, mesmo essas políticas agora que eu estou explicando agora, daqui a alguns meses pode ser que mude, porque os pesquisadores estão utilizando de outra forma. Então, por exemplo, essa questão que eu falei do organograma, né, que agora é permitido, isso é algo bem recente, assim, de poucos meses que isso foi permitido, porque a gente está sempre também acompanhando o mercado, a gente discute com as outras editoras também, e então são sempre, tem corpos, né, de discussão entre as editoras sobre isso, então sempre que tiver algum desenvolvimento, a gente informa os autores. Né? Tem esse link que está aqui nesse slide, né, políticas de IA generativa para periódicos, ele está sempre sendo atualizado, então eu recomendo que vocês sempre deem uma lida nisso para ver se teve alguma alteração no que é permitido ou não, né? Porque é algo muito dinâmico. E nessa parte nesse link, nós também temos uma parte de perguntas frequentes que a gente sempre atualiza, né, com as dúvidas que a gente recebe dos autores, dos editores, a gente acrescenta lá e coloca a resposta para auxiliar, né, para que todo mundo seja atualizado. Nós também estamos aprendendo, né, e a gente quer compartilhar isso com os nossos autores. Tudo que a gente descobrir, tudo que a gente identificar, a gente gosta de compartilhar, né, com os nossos autores. A Elsevier, ela também desenvolve, ela usa, né, a inteligência artificial em alguns pontos, né, eu vou mostrar um pouco adiante, mas quais são os princípios, né, de uso da inteligência artificial de forma responsável, né? Então, para qualquer coisa que a gente vai usar a inteligência artificial, a gente sempre pensa qual é o impacto real daquilo, né, na vida das pessoas, no caso dos pesquisadores, né, porque há toda uma questão ambiental também, né, com o uso da inteligência artificial, então a gente deixa ela para casos que realmente são impactantes, né, na pesquisa, na vida dos pesquisadores. A gente sempre usa muito parcimônia na questão de vieses, né, porque a gente sabe que a informação ela foi produzida por alguém, talvez essa pessoa tenha um viés, algum preconceito. Então a gente sempre que vai desenvolver alguma coisa de inteligência artificial, a gente toma muito cuidado para evitar ao máximo que tenha esses tipos de vieses, né? Uma coisa que é um princípio para a gente é que tudo que foi desenvolvido por nossas equipes, né, por humanos. Então a gente sabe explicar como funciona a ferramenta. Então nunca é algo feito por uma inteligência artificial que desenvolveu. Então a gente sempre consegue explicar do começo ao fim como é feito, né, e como funciona cada uma das ferramentas.
Tudo é feito sempre com supervisão humana, né? Todo o desenvolvimento e todos os testes, tudo é avaliado por humanos, né? E nós temos toda essa questão da governança dos dados, né? Ter cuidado para que nada que seja utilizado, né, na inteligência artificial vaze ou gere algum problema para os autores. Aqui eu vou dar alguns exemplos de como a gente já utiliza a inteligência artificial nos nossos processos, né, de avaliação e a publicação dos artigos, né? Então, os editores, por exemplo, eles já têm uma ferramenta que ajuda eles a selecionar revisores, né, para ampliar o pool de revisores da revista, que é utilizado com inteligência artificial, que mostra quais revisores estão mais relacionados com aquele conteúdo daquele artigo específico. Há uma ferramenta também que automaticamente já dá para o editor uma porcentagem de adequação daquele conteúdo para a revista, né, que é um match da revista. Então, o editor já sabe daquele artigo qual é a porcentagem de relevância para aquela revista. Né? Então, isso já ajuda eles também na seleção. E também a questão da submissões duplicadas, né, que a gente também utiliza a inteligência artificial para identificar quando o conteúdo foi submetido a mais de uma revista ao mesmo tempo. Para os autores, né, nós temos o Journal Finder, que é uma ferramenta, se vocês colocarem no Google Journal Finder Elsevier, você vai entrar nesse link, que é um link que basicamente você consegue colocar algumas informações sobre o seu artigo, por exemplo, o título ou o resumo, e ele te indica quais revistas que são mais apropriadas para aquele conteúdo. Né? Então, ajuda na seleção de qual revista que você vai submeter. E também a gente utiliza inteligência artificial internamente na questão do Article Transfer Service, né, que é o caso, por exemplo, você submeteu um artigo para uma revista e aí não foi aceito naquela revista, mas tem médico científico, né, por exemplo, não foi aceito porque estava fora do escopo da revista. A gente usa uma ferramenta de IA que consegue identificar quais outras revistas seriam mais adequadas para aquele conteúdo. E aí, através disso, a gente consegue oferecer opções de transferência para os autores. Internamente, né, a gente também utiliza já IA, por exemplo, para fazer análise do artigo quando chega, né, para ver se ele está completo, se não está faltando alguns dos elementos que são obrigatórios, né, no artigo. Então, a IA já auxilia nessa análise, né, e também a gente já utiliza para outras tarefas durante a produção, né, do artigo. Então, os nossos editores de texto, né, eles já utilizam IA também para ajudar, para fazer o trabalho mais rápido, mas sempre com a supervisão deles, né, a supervisão humana, para a gente garantir que o conteúdo seja tratado de forma adequada. E também a gente utiliza diretamente a inteligência artificial nas nossas ferramentas, né? Então, por exemplo, o Clinical Key, AI que a gente tem, que é uma ferramenta de conteúdo de medicina, né, tal, e que já utiliza o Science Direct AI, por exemplo, que são ferramentas que auxiliam quando vocês estão pesquisando e procurando as informações. É, e aí eu queria mostrar para vocês um exemplo de ferramenta que é de IA e que é feita, desenvolvida para pesquisa científica. Né? Para quem estava desde o início na nossa apresentação, né, a Thaís já mencionou sobre isso, né, o LeapSpace, ele é uma ferramenta de IA que foi desenvolvida pelo Elsevier para pesquisadores. Então, qual que é a diferença? Todo o conteúdo que é utilizado, ela só pesquisa no conteúdo que é publicado que passou por revisão por pares e foi publicado em revistas científicas. Então, ele não procura informações na internet, por exemplo, fora daquela base de dados. Ele utiliza tudo que está indexado no Scopus, né, e que está no Science Direct. Ele usa aquilo lá para auxiliar durante o trabalho ali de pesquisa. Então, ele pode ajudar, por exemplo, para gerar ideias, planejar o projeto, né, identificar possíveis colaboradores para escrever aquele artigo com você, né, pessoas que desenvolvem trabalhos semelhantes. Ele sempre te mostra exatamente de onde ele tirou a informação,
e ele traz a referência correta, e muitas vezes ele até apresenta contradições, né? Quando há contradições em duas referências, ele explica e discute aquilo, né? Para fazer você tomar essa decisão. Ele também consegue resumir, às vezes, o conteúdo de um artigo ali para você só saber se aquilo realmente vai ser importante para você ou não, né? O que acaba facilitando na hora de ler, né? Que às vezes tem muitas coisas para ler, ele ajuda a identificar quais que têm mais relevância para você ali. O que ele também ajuda é encontrar onde há financiamento de pesquisa, né, oportunidades de financiamento, bolsas, sempre tem lá, né, por área, ele pode te apresentar algumas possibilidades disso também. Ele ajuda na comparação de artigos, né, para ver o que cada um trata, para você trazer quais são os pontos de aproximação e distanciamento daquelas duas ideias, né, então ele ajuda nisso. E ele também ajuda você, por exemplo, buscar outros autores, né, que já publicaram aquilo, que talvez você queira entrar em contato para discutir alguma coisa, convidar para participar, né, de uma pesquisa que você está fazendo. Então, a diferença, por exemplo, desse caso de Lipspace e de outras ferramentas que são desenvolvidas para pesquisa científica é isso, né? Ele só vai te trazer informações que são relevantes, que são de conteúdos que foram peer-reviewed, né, que já passaram pela revisão por pares, e garante que aquele é conteúdo que realmente é relevante. E ele nunca te traz uma resposta exata, assim, completa. Ele te traz mais informações e outras ideias para gerar um novo conteúdo. Assim. Então, ele nunca te traz uma resposta clara, assim, pronta. Ele te traz referências, ele te faz com que você pense mais, né? Ele traz mais informações para te ajudar a expandir, se você quer, por exemplo, descobrir outros domínios, quiser acrescentar na sua pesquisa. Então, ele traz isso. Ele nunca é uma resposta clara e feita. É sempre te convidando a pensar e contribuir para esse seu conteúdo. Então, os diferenciais, né, de ferramentas como essas é isso, né, a confiança que você tem na qualidade do conteúdo, né, a base que eles estão que ela utiliza para te auxiliar, né, então é só conteúdo científico mesmo. Essa questão da confiança e transparência, né, ele te traz exatamente da onde ele tirou a informação, qual é a fonte e o que que aquilo tem de diferente de uma outra fonte que você está usando também, sabe? Ele já te ajuda a fazer essas cadeias de ligação de conteúdo, né? O Lipspace, ele é sempre feito, qualquer atualização dele é feito sempre com supervisão humana, né? Então ele é muito controlado, ele não tem, ele não faz essas alucinações, porque tudo é feito ali com supervisão humana, o desenvolvimento, toda vez que tem uma nova atualização, foi tudo muito testado antes, para evitar que tenha qualquer problema para os usuários. Ele também ajuda nessa coisa de você planejar, né, o que você está escrevendo, o fluxo de trabalho, ele te dá muitas orientações sobre isso. E como eu falei, ele reforça o pensamento crítico, né, ele não te traz respostas, ele te traz indagações, outras questões ali para você refletir, para ver se você vai utilizar ou não. E essa questão da privacidade e segurança, né? Todo o conteúdo que você sobe nessa plataforma do Space, ele não é utilizado pela própria ferramenta, para ela aprender aquilo, ela não usa isso, e nada daquilo ali vai ser utilizado fora da ferramenta para dar resposta para outras pessoas. Então, o seu conteúdo é garantido, se você subir numa plataforma como essa, Lipspace, é garantido que só vai ser utilizado para você. Ele não vai ser compartilhado com outros usuários da ferramenta. Uma coisa que é legal, né, que eu queria reforçar, é que o LibSpace está disponível agora para todo mundo da Unicamp, né, através do acordo que a gente tem com a CAPES. Né? O Brasil é um dos únicos países, se não o único, que disponibilizou essa ferramenta de inteligência artificial em larga escala, né, para os usuários, o que é uma coisa muito legal. E então, assim, procurem saber, tentem utilizar. Ele tem um coach de writing, né, porque para a gente, né, por exemplo, que a nossa língua primeira não é o inglês, né? A gente sempre tem alguma dificuldade para escrever. Ele ajuda muito nisso. Ele tem ali um writing coach que vai te dando dicas, que vai te ajudando. E ele não só
vai corrigir o texto, mas ele vai te ensinando nesse processo. O que é legal também, que a ideia é que você vai ficando independente do uso da ferramenta, né? E existe essa página, né, que a Thaís também mencionou no começo, né, o Brasil Customer Hub. Lá tem muitas webinars, né, de diferentes assuntos, tem um do Saival, logo menos, mas o que eu queria destacar também é desse webinar sobre o Deep Space, no dia 19 de agosto, às 15 horas, que é justamente mostrando passo a passo como vocês podem se beneficiar dessa ferramenta durante a pesquisa e do desenvolvimento dos seus artigos. Então, eu recomendo muito que vocês se inscrevam para esse webinar, que tem informações muito interessantes. E, finalmente, eu só queria apresentar um pouquinho desse Researcher Academy, né, que é um portal que nós temos, né, com muito conteúdo para pesquisadores em qualquer estágio, né, da sua carreira. Se você é um jovem pesquisador e está querendo aprender como desenvolver um artigo, como escrever. Lá tem informação. Se você já é um pesquisador mais experiente e quer descobrir mais detalhes, por exemplo, sobre peer review, lá tem essas informações. Então, tem vários cursos lá disponíveis gratuitamente para todos. Tem um que eu recomendo muito, principalmente para quem está começando, né, na área acadêmica, que é um curso certificado de peer review. Então, lá tem vários módulos, você faz, quando você completa todos os módulos, você recebe uma certificação de peer review, que é uma certificação que também ajuda você a ter mais visibilidade nas revistas, para eles te convidarem para você fazer a revisão, né, nessas revistas. Então, eu recomendo muito, se vocês entrarem qualquer buscador que vocês utilizarem, colocar Researcher Academy Elsevier, vocês vão encontrar esse conteúdo, esse portal, e lá tem diversos conteúdos que eu recomendo muito que vocês utilizem. E é isso de conteúdo. Eu queria agradecer a todos, né, pela escuta. E eu vou tentar ver, eu não sei se, eu acho que a Thaís já talvez tenha ido. Eu vou tentar olhar aqui pelo chat perguntas que foram feitas e se eu posso ajudar em alguma resposta. Deixa eu ver aqui. Se vocês tiverem dúvidas agora, também quiserem colocar no chat, eu estou olhando agora. Só reafirmando aqui, a gente vai disponibilizar a gravação desse webinar e também o conteúdo, né, os slides vão ser enviados para vocês. Tá, uma pergunta aqui do Arnold, né, que ele falou que ele utiliza, né, o ChatGPT para correção gramatical, otimização de parágrafos, número de palavras, esse tipo de coisa, né? E ele pergunta se ele colocar essa informação, né, se isso vai desvalorizar para os revisores, né, aumentando a chance de rejeição. Não, é o contrário. Esses usos que você falou são totalmente admissíveis, né? As pessoas usam mesmo, não tem problema. É importante você colocar na carta de apresentação, né, cover letter, comenta qual ferramenta você utilizou, o modelo e como você utilizou. Só colocando essa informação, porque justamente se não coloca, primeiro que agora os editores eles sabem que praticamente, né, 58% das pessoas dizem que usam. Então, na verdade, muito mais pessoas usam. E se eles perceberem, às vezes tem um parágrafo que está diferente o tom do parágrafo anterior, talvez eles fiquem desconfiados e isso pode gerar uma rejeição. Ao passo que se você já colocar isso declarado e falar assim, olha, eu utilizei para isso, com supervisão humana, né, eu fiz um uso responsável da inteligência artificial, eles vão ter mais confiança seu artigo e vão realmente focar na parte do mérito científico, né? Então é sempre importante ser transparente no uso disso. Uma coisa que eu queria falar também, se vocês utilizam só para correção gramatical, pequenos detalhes assim, esse tipo de uso já é tão disseminado que vocês não precisam especificamente falar disso na cover letter, né? Porque, por exemplo, mesmo no Word hoje já tem
inteligência artificial ali, que já vai trabalhar ali, e já vai te dar sugestões, né, de palavras, corrige e tal. Então, isso já é algo que é muito comum, assim. Então, não precisa. É mais no caso de você usou, por exemplo, é, otimização de parágrafos, né? Você realmente utilizou ali para mexer na estrutura e que tem alguma alteração mais significativa que não seja simplesmente ortografia e gramática. Aí é bom sempre colocar essa informação na cover letter. Então, o Juliano perguntou, né, se a questão da privacidade acontece mais para IAs gratuitas ou também para versões pagas. Depende qual versão paga, né? E, em geral, quando são essas ferramentas que são de uso geral, se tem a versão paga, a empresa, em geral, garante que aquilo não vai, que o que você submeter ali não vai ser utilizado. Mas as que são abertas, elas vivem disso, né? Elas vivem desse conteúdo que vai ser colocado para se aperfeiçoar e gerar outras respostas para outras pessoas. Então, por isso que as que são abertas são muito complicadas. Mas existe, mesmo essas que são versões pagas, que não são desenvolvidas para pesquisa científica, para conteúdo científico, elas têm esse outro problema de talvez ela não te trazer informação científica, né, relevante. Então, também é complicado por essa questão. Então, é muito importante que tenha essa supervisão humana e que vocês realmente tenham confiança naquilo que a inteligência artificial te apresentou. A Luciana também ela perguntou: eu utilizo para buscar artigos, mas eu mesmo leio e extraio as informações. Como citar isso no artigo? Nesse caso, você nem precisa citar. Se você utilizou para buscar artigos, buscar outras possibilidades ali, mas você fez a parte de leitura, extraiu as informações, não tem problema nenhum. Então, você não precisa citar especificamente para esse tipo de uso. Porque esse tipo de uso é totalmente normal, né? Todo mundo já utiliza isso e não vai impactar, né? Porque o que vai impactar mesmo o seu artigo é você que fez a leitura, extraiu as informações e vai construir aquele artigo. Então, nesse caso, não precisa. Sim, aqui a Rebeca também perguntou se o local para declarar é na cover letter e não na metodologia. Sim, na cover letter você pode colocar com mais detalhes, assim, exatamente o que você utilizou. É lá que os editores vão ler e vão tentar ver se você já declarou isso de forma transparente. Aqui, reforçando, né, a Juliana perguntou para figuras esquemáticas, pode utilizar IA, né, para construção desses esquemas, organogramas, isso já é, é possível, né, é permitido, e é sempre importante, sempre coloque a informação, qual ferramenta que você utilizou e como ela foi utilizada, mas pode sim. É, E o Álvaro perguntou se a Elsevier utiliza detectores de IA nos textos emitidos para publicação. Nós temos várias ferramentas que fazem uma varredura dos artigos e identificam sinais, né? Sinais de, às vezes, frases truncadas, frases que já são conhecidas de serem sempre repetidas pela AI, então ela também consegue identificar. Claro que, assim, essas ferramentas que a gente usa, que a gente já utiliza, elas apresentam essas coisas para o editor, né? Então não é a ferramenta, ela não vai simplesmente tomar uma decisão e rejeitar o artigo. Essas ferramentas elas suportam o editor na decisão, né? Então o editor vai receber um relatório, assim que ele abre o artigo, já vem esse relatório. Então se tiver qualquer ponto ali de que requer uma atenção maior do autor, a ferramenta ela mostra para ele, o editor, né? Ele mostra para o editor, olha, esse trecho parece que não faz muito sentido com o que foi falado anterior, então tome cuidado. Aí o editor vai prestar mais atenção nesses pontos. Olha, aqui tem uma pergunta bem interessante aqui da Kiwama. O que aconteceria no momento da publicação de um artigo se em um grupo de 10 indivíduos, um dos integrantes odeia o autor principal do artigo e este, quando solicitado pela revista submetido, não fornecer informações confiáveis e verdadeiras? Aquele artigo poderia ser prejudicado?
Bom, se a questão de se os autores se odeiam, assim, isso é uma questão que realmente, para a gente, né, quando a gente recebe, a gente assume que os autores trabalharam juntos, né, que colaboraram e que estão de acordo com aquele resultado. Se tem problemas de relacionamento dos autores, às vezes chega para a gente, assim, no caso de um autor reclamando que, por exemplo, ele não autorizou a versão final, tudo. Isso é algo muito delicado, porque no fim sempre fica um lado fala uma coisa, outro lado fala outra coisa, sabe? Muitas vezes a gente não consegue chegar numa conclusão assim, de quem está certo ou não. Nesses casos, ou a gente, se o artigo já foi publicado, por exemplo, ou sai uma nota lá de um editor note ou expression of concern. Às vezes vocês veem isso em artigos. São casos desses que levantaram algum problema, só que a gente não teve como realmente investigar e chegar numa decisão, assim, isso está certo ou não. Nesse caso, né, se o autor principal fornecer informações não confiáveis, verdadeiras, isso já vai ser um problema em si, né? Se o autor for solicitado a explicar alguma coisa e ele traz informações erradas, principalmente para prejudicar o coautor, isso é um problema muito sério, né? Que pode ser que gere uma retratação do artigo. Se o artigo ainda tiver num processo de avaliação, muito provavelmente vai ser rejeitado. Por isso que é muito importante. Mas uma coisa que é importante é assim: a gente considera todos os autores, assim, num caso desse, né, quando a gente tem que investigar. Então, se um autor principal ele tem um problema e ele vai trazer informações inverídicas, os outros autores também vão ser contactados e vão poder apresentar a versão deles. Então, a gente sempre, isso também é uma recomendação do que é de uma associação de ética, né, que chama COPE, que é todas as grandes editoras fazem parte desse povo e lá que nós discutimos quais são as melhores práticas de como lidar com assuntos de ética. Então a gente vai conseguir identificar nesse caso, né, qual seria o melhor caminho a seguir. Mas é isso. E a recomendação do COPE é essa. Sempre que tem alguma questão, a gente tem que perguntar para todos os autores. Então, todos os autores vão ter oportunidade para se defender e apresentar as informações. O Libspace, né, ele está disponível, sim, ele é disponível pela CAPES, né, então vocês têm acesso àquele portal dos periódicos da CAPES, lá vocês conseguem acessar, pelo login que vocês usam lá, vocês conseguem acessar o Libspace. A Rosana fez uma pergunta aqui, né, se há exemplos de produções acadêmicas de destaque em periódicos do Elsevier que evidenciam o uso do Libspace, né, como isso pode ser relatado em geral nos artigos. É, já deve ter, né, artigos que já foram publicados, mas assim o Lipspace é algo muito recente, né? Ele foi iniciou no começo desse ano, né? Então até os artigos chegarem a serem publicados e ganharem relevância demora um pouco de tempo. Mas a gente sabe assim justamente pelos autores colocarem na cover letter que eles usaram o Lipspace, a gente já sabe que está sendo bem utilizado. E da mesma forma com as outras ferramentas, qualquer utilização, né, do Lipspace, vocês também devem colocar essa informação na cover letter. O curso, né, que eu comentei sobre o Lipspace, né, ele está disponível lá no Brasil Customer Hub. Vocês vão receber, né, o PDF da minha apresentação e lá tem o link que vocês conseguem entrar nesse hub, que tem vários webinars, né? Entre eles vai ter o do Lipspace. Aí vocês podem se inscrever, né, é gratuito, e lá vai ser explicado exatamente como vocês podem usar o Lipspace, como que acessa, qualquer dúvida que vocês tiverem. A Renata perguntou sobre ferramenta de checagem de plagiarismo. Olha, que seja gratuito e confiável, eu não conheço. A gente usa uma que é interna, né, da Elsevier, ela de terceiro, né, a gente paga uma assinatura para utilizar, ela chama Authenticate.
ela consegue, quando você abre o relatório dela, ela te mostra assim, parágrafo por parágrafo se eles encontraram fontes que trazem aquele texto. Mas agora uma que seja gratuita e confiável, eu não conheço. O Rui perguntou a melhor ferramenta para organizar referências bibliográficas. Eu costumo recomendar o Mendeley, não só porque é da Elsevier, mas é porque é o que eu conheço mais, é o que eu utilizo. Assim, ele é bem fácil, né, para você organizar referências bibliográficas, ou mesmo trabalho com vários autores. Então, o Mendeley é muito bom. Há outros também, também gratuitos disponíveis, mas eu não tenho tanta experiência de uso, né? Então, como usuário, eu recomendo o Mendeley, que eu acho mais fácil de utilizar. A Francisca fez uma pergunta aqui muito interessante sobre o uso de IA para ajudar com a tradução para o inglês, né? Ela pergunta se tem alguma sugestão ou dica. O que eu recomendo, se for do texto seu, assim, é sempre preferível que você faça uma versão em inglês, né? E aí você utilize alguma ferramenta para ajudar ali na concordância gramatical, ortográfica, esse tipo de coisa. Eu tenho receio de você, por exemplo, você fazer o seu artigo todo em português e colocar numa ferramenta para ele automaticamente traduzir para o inglês. Porque é isso, se for uma ferramenta aberta, podem utilizar essas informações, você não tem muita garantia ali se aquilo vai estar certo. E é isso, se você coloca o artigo inteiro, você lê o artigo inteiro ali depois em inglês, se você não tem muito domínio também, você não vai conseguir identificar se ela colocou uma coisa que seja absurda, que não faz sentido, sabe? Então eu sempre recomendo tentar, mesmo que você não tenha ainda muita familiaridade, né, com o inglês, vai tentando, vai estruturando da forma que você consegue, e aí sim, os trechos ali você pode ir utilizando para corrigir, porque eu acho que a parte da tradução já é mais complexa e, e aí pode gerar mais problemas para vocês. Então eu prefiro recomendar que vocês façam inglês, mesmo que seja de uma forma um pouco mais rudimentar, e aí utilizar as ferramentas para isso, para ir adaptando e melhorando, né? No Lipspace, lá que eu comentei, eles têm um writing coach que você vai escrevendo ao mesmo tempo, ele já vai te dando as recomendações. E isso ajuda muito, porque ele também vai te ensinando, assim, sabe? Quais são as melhores é, posições ali, gramaticais e tal. Então, não é simplesmente ele traduz para você, sabe? Ele vai te ajudando e você, nesse exercício, já vai aprendendo mais, né? A língua inglesa, que é sempre bom. O link das inscrições é isso. Tem que procurar lá no Brasil Customer Hub. O link vai estar no material que vocês vão receber, no PDF. Mas se você que já quiser entrar agora, procura Elsevier, Brasil Customer Hub, Elsevier, que vai dar naquela página lá exatamente. Eu acho que agora eu consegui terminar todas aqui. As perguntas. Eu, mais uma vez, queria agradecer a todos, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que o conteúdo tenha sido produtivo para vocês. A gravação e o PDF, né, com os slides, vão ser disponibilizados para todos vocês vão receber. Fiquem à vontade de entrar em contato comigo se vocês tiverem qualquer dúvida, tem alguma outra questão que talvez não deu tempo de falar aqui, pode me mandar um e-mail lá, r.teixeira@cv.com e fiquem à vontade para entrar em contato com a gente e qualquer coisa que vocês precisarem, né, tiverem dúvidas, quer algum apoio com alguma das outras revistas que a gente tem no CB, eu estou à disposição para ajudá-los. Muito obrigado novamente e espero revê-los em breve, talvez presencialmente aí na Unicamp algum dia, mas espero poder ter a oportunidade de conversar com vocês em outras oportunidades também.
Vou terminar aqui a gravação. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, pessoal. Até